Com 12 deliciosas músicas, o 12º álbum de estúdio de Taylor Swift está entre nós, o The Life of a Showgirl. E como vocês sabem, eu sou Swift de carteirinha, já gravei vários vídeos sobre a Taylor. Fui na The Eras, entendeu? Acompanho ela desde a era Red, então eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre esse álbum e, claro, também vai ter react do clipe de The Fate of Ophelia. Só que o porquê que a gente tá aqui? Porque eu quero inaugurar um novo quadro aqui no canal, que eu era muito obcecado, sei lá, em 2016 talvez, que é um track by track, ou faixa por faixa, que a gente vai revisitar todas as faixas desse álbum, pra gente poder comentar, falar o que a gente achou a respeito e, claro, trazer também o significado dessas faixas e o que a própria Taylor falou sobre elas. É claro que esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas se tem alguma música que você quer saber especificamente sobre, eu vou separar o vídeo em cortes, então aqui embaixo na timeline do vídeo você pode escolher a música que você quer saber, o significado ou o que a própria Taylor falou sobre ela. Antes de mais nada, oi, eu sou o Nicolas e eu falo sobre cultura pop aqui no Plot Twist Brasil. Track número 1. The Fate of Ophelia. Bora começar então pela música que é com certeza uma das mais poéticas desse álbum. Além de tudo, uma das que foi melhor recebida pelos fãs. Eu acho que ela foi uma surpresa pra todo mundo. Pra mim foi transcendente ouvir essa música pela primeira vez. Eu senti que eu tava flutuando e começou a brilhar tudo aqui, porque ela cresce de uma forma absurdamente incrível. The Fate of Ophelia é diretamente inspirada na peça de Shakespeare Hamlet, onde a Taylor tá referenciando a própria Ophelia. É uma das personagens mais dramáticas da literatura, porque ela tem uma morte muito dramática. Ophelia teria enlouquecido por causa de uma desilusão amorosa e isso teria levado ela à própria ruína. Sim, a se desviver, se é que vocês me entendem. Mas na verdade, o que é narrado pela rainha é que a Ophelia sofreu um acidente e foi de base. Então existe realmente uma discussão se a Ophelia ela se desviveu ou se ela foi de base mesmo. Mas tudo isso seria realmente em decorrência dessa desilusão amorosa e dessa loucura que virou a cabeça dela. A Taylor falou que ela ficou muito feliz quando ela percebeu que as pessoas tinham entendido que a capa do álbum fazia referência à própria pintura de Ophelia, pintada pelo Josh Everett Millais, que retratou esse momento trágico e tão marcante da personagem. Aqui dentro da música, a gente vê a Taylor se colocando muitas vezes no próprio lugar da Ophelia, né? Ela fala que se essa pessoa não tivesse aparecido para salvar ela, talvez ela teria morrido na própria melancolia e nos próprios fantasmas dos relacionamentos passados e das coisas que assombravam ela. O que pra mim também tem essa música como a abertura do álbum é como se ela tivesse matando não só o The Torture Poets Department, mas muitas das outras obras que vieram anteriormente, porque mais pra frente a Taylor também vai refletir sobre isso que ela tinha de ficar revirando esse sentimento negativo que ela tinha em relação aos antigos relacionamentos dela. E aqui ela fala que ela foi salva disso, né? Ela foi salva dessa melancolia eterna. Todo aquele tempo que fiquei sozinha na minha torre, você estava apenas aprimorando os seus poderes. Agora consigo entender tudo. Você me desenterrou da minha cova e salvou o meu coração do destino de Ophélia. Serei sempre verdadeira, seja na terra, no mar, no céu. Juro lealdade às suas mãos, ao seu time, à sua energia. Não me importo onde você esteve, porque agora você é meu. Está prestes a ser a noite em claro dos seus sonhos. O destino de Ophélia. E com o destino de Ophélia, né, mais uma vez reforçando que ela foi salva de ficar presa dentro desse sentimento de melancolia eterna. E sobre a música, a Taylor falou o seguinte: eu amo muito essa música porque ela combina uma narrativa shakespeariana, essa lenda da heroína trágica Ophélia e o que aconteceu com ela, com um conceito mais atual de escapar desse destino, trazendo também uma linguagem moderna na letra. Track número 2, Elizabeth Taylor. Referenciando uma das atrizes mais famosas dos anos 50, Taylor Swift traz pra gente questionamentos entre a complexidade da fama e do amor ao cantar sobre Elizabeth Taylor numa música que parece que ela tá tendo uma conversa tão direta com a Elizabeth. E aqui a gente vai entender o porquê que a Taylor gosta tanto da Elizabeth Taylor, porque não é a primeira vez que ela faz referências à atriz. Teve ali em Wildest Dreams, do 1989, e teve também em Ready for It, do Reputation. Um dos
pontos mais complexos da vida da Elizabeth Taylor talvez tenha sido a forma como a vida dela foi microscopicamente acompanhada pelo público. Tudo que ela fazia gerava notícia. As pessoas estavam sempre em cima querendo saber quais seriam os próximos passos dela, porque ela era com certeza uma das maiores atrizes da época. E duas coisas que ficaram muito evidentes também na vida dela, além dos grandes papéis de sucesso, foram os 7 casamentos da Elizabeth Taylor. Inclusive, vai aí, né, a inspiração para os 7 maridos de Evelyn Hugo. Mas não só os seus relacionamentos, como também o fato de que essas relações, elas não duravam muito tempo, justamente pelo fato de que os homens não estavam preparados para lidar com a exposição da vida dela. E a Taylor aqui, ela se coloca justamente nesse mesmo lugar, o que pode ser até uma referência à relação dela com Joe Alwyn, porque a gente teve vários rumores de que ele não teria lidado muito bem com a exposição e com essa fama de popstar que a Taylor tem. Eu não tô falando que a música é pra ele. Pode ser sim um comparativo com ela e os outros relacionamentos dela, pode ser sim. Muitas vezes não é tão glamouroso ser eu. Todos os caras certos prometeram que ficariam sob os holofotes. Eles murcharam, mas você floresce. Portofino não saía da minha cabeça. Mas eu acho que o ponto alto dessa música é com certeza o refrão, porque parece que a Taylor está conversando e perguntando diretamente pra Elizabeth Taylor se tudo aquilo ali era pra sempre, se ela sentiu que aquelas coisas se perpetuariam pra sempre. Os caras que vão embora, a fama excessiva, a forma como as pessoas ficavam em cima dela, né, como elas acompanhavam tudo que ela fazia. Se de um dia pro outro ela ia acordar e ser totalmente esquecida, poxa, até quando que isso vai acontecer? Quando que as coisas vão ser para sempre? E bom, no fim das contas, é realmente isso, sabe? A Taylor, ela é uma pessoa que tem a vida pública desde os 17 anos de idade. Ela vai refletir mais sobre essa vida pública dentro desse álbum aqui. Tem outras músicas que também falam sobre isso. Eu senti aqui que, na verdade, ela tava tentando ter essa conversa com uma pessoa que teve essa mesma vida que a dela, justamente pelo fato de que ela queria que as coisas talvez fossem mais duradouras, porque quando você tem uma vida pública, parece que tudo são momentos muito rápidos. E ela já falou sobre isso outras vezes também. Sobre a música Elizabeth Taylor, a Taylor Swift falou o seguinte: Elizabeth Taylor é para mim uma das showgirls mais definitivas e essenciais que eu poderia imaginar. Não no sentido literal, mas porque ela viveu sob o microscópio de uma forma tão intensa e ainda assim lidou com isso com humor e seguiu em frente com a sua vida. Ela continuou a criar uma arte incrível, então essa é uma canção de amor através do olhar desse motivo, do que ela teve que enfrentar em sua vida e dos paralelos que sinto na minha própria vida. Os modelos a seguir são bem difíceis de encontrar, mas eu diria, sem dúvida, que ela é um dos meus. Então a gente entende que realmente muita da inspiração que ela tem na Elizabeth Taylor é realmente como que ela lidou com esse peso da fama e também com essa dificuldade de manter o amor dentro da fama, porque realmente é tudo muito complexo. Faixa número 3, Opalite. Depois da gente trocar a tristeza azul pelo amor vermelho ardente, que depois virou bordô, o vermelho que também virou dourado, a gente tem uma nova significativa para a sensação de ser amada. E aqui em Opalite, a Taylor vai realmente ressignificar tudo que ela acredita que o amor foi até aqui. Lembra que ali em The Fate of Ophelia eu falei que realmente a Taylor chutou o TTPD e esses outros sentimentos negativos que ela tinha pra fora? Aqui em Opalite, ela vai realmente falar sobre isso, porque ela começa a música falando que ela tinha esse péssimo hábito de ficar revisitando os seus amores antigos e ficar sentindo, perpetuando essa dor, o que conecta muito bem Opalite com The Fates of Ophelia, porque aqui em Opalite, inclusive tem até um momento engraçado que ela coloca ali que o irmão dela diz que isso é como ficar revirando lixo, porque embora muitas pessoas achem que o TTPD foi um álbum mal planejado, antes de soltar o The Life of a Showgirl, a Taylor falou em entrevista que o TTPD foi realmente uma coletânea de tudo que ela estava sentindo, de muitos sentimentos aleatórios, e que ela queria colocar isso pra fora, porque parece que ela tava só pegando tudo que ela tava sentindo e falando assim, ó, é a última vez que eu falo sobre isso, boom, e jogou fora, porque Opalite, ela é uma música que ressignifica tudo que ela já passou. Eu achava que minha casa era mal assombrada, eu costumava viver com fantasmas, e todos os casais perfeitos diziam, quando você sabe, e quando não,
Não. E todos os inimigos e todos os amigos já viram isso antes. Eles verão de novo. A vida é uma canção. Ela acaba quando acaba. E eu estava errado. Mais pra frente, ela vai reforçar que todas as ideias que ela tinha sobre o amor definitivamente estavam erradas. E aí, então, a gente chega no refrão da música, onde a Taylor faz uma comparação entre a Onyx preta e a Opalite. Ela fala que tudo que ela passou foi como ter vivido, né, dentro dessa Onyx preta, que é essa pedra que atrai energia negativa, que vive dentro do negativo, enquanto a Opalite, quando ela saiu, né, ela viu que o céu era uma Opalite clara, foi como ela dizer que ela passou por todo aquele sentimento tempestuoso, por toda aquela tempestade, aquelas brigas. E aí o mais legal de tudo é que a gente tem essa analogia com a Opalite, porque a Opalite não é uma pedra de verdade, ela é uma pedra criada, né? Ela é industrializada. Então assim, é realmente um contexto de eu posso fazer minha própria felicidade. Depois de tudo que eu passei, eu posso ressignificar todos os momentos que deram errado na minha vida e posso fazer com que sejam momentos felizes. Eu posso criar novos momentos a partir disso. Não é um fim, é realmente ressignificar as coisas. E sobre a música, a Taylor falou o seguinte: essa é uma música do meu álbum que eu acho incrivelmente contagiante e feliz, que expressa como a própria canção fala sobre escolher a felicidade e superar momentos difíceis, enfrentar a adversidade e realmente optar pela sua própria alegria, pelo seu próprio caminho, não como algo que precisa acontecer por acaso. Opalite é uma verdade, uma opala criada pelo homem, e eu meio que usei essa metáfora de uma pedra preciosa artificial para aplicar a ideia de e se você mesmo pudesse criar a sua felicidade? Eu adoro essa comparação, essa analogia, e ela acabou se tornando uma das músicas mais leves do álbum. A curiosidade legal é que essa música, ela é a favorita do Travis Kelce, que é o noivo da Taylor Swift. Track número 4, Father Figure. Ela protege a família dela e ela protege o legado dela também. Aqui nessa quarta faixa, a Taylor vai representar uma pessoa mais velha que tá passando por essa dinâmica complexa entre o poder e a lealdade que ela tem com a sua pupila. Aqui ela surge como a tutora de uma personagem mais nova que ela vê ali que é tão promissora e ambiciosa quanto ela, e ela se coloca nesse papel de figura paterna, de eu vou te ensinar, segura na minha mão, mas eu só te peço lealdade, porque se você pisar na bola comigo, o eu lírico da música aqui, que é essa figura paterna, que se essa pessoa, ela quiser fazer parte desse grande show que é a vida da música, se ela quiser aprender a lidar com as pessoas grandes da indústria, se ela quiser passar por isso e se tornar uma pessoa tão promissora, ela realmente vai ajudar essa pessoa, ela vai ensinar para essa pessoa o que não ensinaram para ela. E a única coisa que ela pede é lealdade. Eu pago a conta antes que ela beije a madeira de mogno. Disse que eles querem te ver subir, mas não querem te ver reinar. Eu te ensinei todos os truques do ramo. Tudo que peço é a sua lealdade, meu caro protegido. O que é que acontece depois que a Taylor fala pro protegido dela? Ó, confia em mim, eu sei do que eu tô falando. Ela começa a perceber que a pupila dela tá fazendo algumas coisas meio contraditórias e que ela tá começando a achar que pra vencer precisa passar por cima da sua figura paterna. Inclusive, em um momento da música, ela fala: você achou que pra você subir, pra você alcançar os seus sonhos, você deveria acabar comigo. Eu era sua figura paterna. Nós bebemos aquele whisky. Você fez um acordo com esse diabo. Acontece que o meu pau é maior. Você queria uma briga. Agora encontrou. Eu cerquei o lugar. Você vai dormir com os peixes. Antes que eu perceba, estará se afogando. O retrato de quem está sobre a lareira. Quem foi que acobertou os seus escândalos? Confunda minha bondade com fraqueza e veja seu cartão ser cancelado. Eu era sua figura paterna. Você puxou o gatilho errado. Esse império pertence a mim. Deixa comigo. Sobre a música, a Taylor falou o seguinte: eu lembro de estar escrevendo e simplesmente rindo sozinha. São coisas que eu sempre quis dizer. A primeira linha do segundo verso é provavelmente a minha favorita, em termos de imagem visual. Você pensa no que aquilo significa e percebe que é apenas uma forma muito descritiva de dizer algo. Eu adoro essa linha. E também amo a letra do refrão com a mudança de tom. Foi realmente divertido de escrever. Eu adoro entrar nesse tipo de personagem. Quem
a Swift sabe que a faixa número 5 de um álbum é com certeza a faixa talvez mais triste e introspectiva do álbum. As faixas número 5 são muito famosas justamente pela sua profundidade e por esse interpessoal que a Taylor cria entre os sentimentos dela e o que ela quer conversar com a gente. E isso não é diferente aqui em Eldest Daughter, ou A Filha Mais Velha. Eu gosto muito dessa faixa porque ela começa justamente falando sobre o quanto a internet é caótica, tóxica e punk. Ela literalmente começa a música falando sobre isso. Ela fala que as pessoas hoje, elas escondem essa persona por trás de memes, trollagens e brincadeirinhas, que no final das contas, elas não são tão engraçadas assim. Que as pessoas, elas só querem parecer cool, maneiras, mas que na verdade tá todo mundo só lutando pra criar uma aparência pra ser aceito dentro da internet, e não importa o que ela vai fazer com as outras pessoas, como que as outras pessoas vão se sentir. O importante é se encaixar. As críticas e os comentários da internet, eles são muito frios, eles não têm nada de sentimento, as pessoas não comentam as coisas mais, elas não opinam mais sobre as coisas da forma com que elas estão se sentindo, elas realmente só querem seguir o efeito manada. E aí no refrão a gente tem a Taylor se colocando nesse papel da irmã mais velha, e é um fato, porque ela realmente é a irmã mais velha. Mas a forma como ela se referencia à irmã mais velha aqui, onde ela fala que a irmã mais velha é a primeira pessoa a tomar o couro, ela é a primeira a ser exposta às dificuldades da vida, porque embora tenha um irmão mais novo vindo logo em seguida, o irmão mais velho é a pessoa que passa por tudo primeiro, é a pessoa que tem que lidar com os pais primeiro, que tem que lidar com a vida primeiro, tem que lidar com high school primeiro, porque não teve outra pessoa na frente dela pra fazer isso. Então ela teve que aprender a lidar com tudo isso sozinha. Então é realmente sobre sentir que você apanhou primeiro pra aprender a lidar com essas coisas, e que talvez as coisas teriam sido melhor se não fossem assim. Porque mais pra frente, a Taylor fala que os irmãos mais velhos, eles são um cordeiro na pele dos lobos, sabe? Eles não são realmente essa figura protetora, que aguenta tudo, e que às vezes é cansativo, tá sempre apanhando, tá sempre passando por esse tipo de coisa. Tanto que mais pra frente, ela fala que independente disso, ela não poderia falhar, ela não poderia deixar que isso passasse por cima dela, porque ela tem a figura do irmão mais novo, que se inspira nela, que precisa da proteção dela. Então é como se realmente o irmão mais velho não tivesse a chance de errar, não tivesse a chance de lidar com todas as coisas, porque ele tem que ser sempre o mais forte, sempre o mais selvagem, sempre o primeiro na frente de tudo. E sobre a música, a Taylor falou o seguinte: refletir sobre a vida pública, porque hoje em dia todo mundo tem uma vida pública. Existe a vida que você mostra para os outros, ou aquilo que você compartilha nas redes sociais. E existe o você, que só quem está mais perto conhece, quem conquistou esse direito. É muito difícil ser sincero em público, porque não é exatamente isso que a nossa cultura valoriza. As pessoas te recompensam por parecer durão, indiferente, ocupado demais para se importar. E talvez você realmente seja assim em algumas coisas, mas todo mundo tem coisas que importam e pessoas que importam. Essa música vai direto ao ponto de quando alguém chega perto o suficiente de você para ganhar a sua confiança. É nesse momento que você pode admitir que, na verdade, se importa sim com algumas coisas. Track número 6, Ruin the Friendship. Sabe qual que é o meu arrependimento? Não ter te beijado na boca. Na primeira vez que eu escutei Ruin the Friendship, eu pensei que ela fosse uma das músicas mais bobinhas do álbum, porque a gente tem a Taylor literalmente revisitando vários momentos da vida dela. Inclusive ela falou, né, que a The Eras Tour e as regravações foi realmente uma coisa que fez ela revisitar momentos do passado e sentimentos que ela não sabia que ela tinha ainda. E aqui dentro dessa música, ela tá falando sobre um amor colegial que ela arrependeu de não ter levado pra frente, que ela arrependeu de não ter destruído uma amizade por um beijinho, sabe? E parece uma coisa realmente muito bobinha. Inclusive, essa música, ela me passou muito uma vibe You Belong With Me. E que ela se arrepende de não ter estragado a amizade entre os dois, porque ela não sabe o que poderia ter acontecido se ela tivesse pedido um beijo, se ela tivesse se declarado. E por um momento eu fiquei me questionando mesmo, quantas vezes será que eu não perdi a oportunidade de ter uma pessoa legal? Porque eu fiquei com medo de me aproximar dela e de pedir pra ficar com ela, ou falar, olha, gosto de você e tudo mais. Só que aí a internet descobriu que essa música é muito,
mas muito mais triste e profunda do que ela aparenta ser. Porque ela, teoricamente, a Taylor não confirmou isso, tá, gente? Mas é porque não tem como a gente não conciliar uma coisa com a outra. Essa música seria sobre o Jeff Lynne, que era um amigo muito próximo da época de high school da Taylor Swift, que infelizmente se desviveu. Ela inclusive tem uma outra música, que é a minha música favorita do Red, que é Forever Winter. E aqui ela tá realmente falando sobre como talvez as coisas poderiam ter sido diferentes, mais uma vez, assim como ela falou em Forever Winter, se ela tivesse chegado antes, se ela tivesse conversado com ele antes. Porque logo ali no finalzinho da música, ela fala que a Abigail, que é amiga dela de longuíssima data, ligou pra ela no meio da noite e, enfim, informou o que tinha acontecido com um amigo dela. Então sim, ela pode ser realmente sobre estragar uma amizade, mas a perspectiva dela de que ela deveria ter feito isso é porque essa pessoa não tá mais aqui. Isso deixou tudo muito mais triste. Meu conselho é sempre: estrague a amizade. É melhor isso do que se arrepender para sempre. Deveria ter te beijado mesmo assim. E meu conselho é sempre: responda a pergunta. É melhor isso do que se perguntar a vida toda. Deveria ter te beijado mesmo assim. Gente, eu fiquei muito emotivo com essa, juro. Sobre a música, a Taylor falou o seguinte: essa é uma música que, de forma nostálgica, volta no tempo para aqueles momentos em que você hesitou, em que estava assustado ou ansioso demais para fazer algo que realmente tinha curiosidade de fazer. A ideia de que se você contasse a essa pessoa que tinha sentimentos por ela ou se a beijasse, poderia acabar estragando a amizade. A canção revisita esses instantes e questiona: o que realmente teria de tão ruim nisso? É no fundo uma história muito bonita sobre aproveitar as chances quando elas aparecem, não deixá-las passar e não precisar passar a vida toda se perguntando o que teria acontecido se você tivesse feito. Então você mesmo que está vendo, tá querendo beijar o seu melhor amigo, tá querendo beijar alguém da sua rodinha de amigos, talvez o ex da sua melhor amiga, beija, menina. O que é que pode dar errado? Talvez daqui uns 10 anos, você nem se lembre mais disso. Gente, é brincadeira, tá? Não pega ex de amiga, não. Track número 7, Actually Romantic. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A Taylor Swift da diss track A Shady Swift, do Monologue Song, reapareceu na nova música Actually Romantic pra falar aí sobre uma tretinha, sem se dar nomes, mas de que essa música, ela pode ser sobre a Charli XCX. Eu não vou entrar em grandes contextos sobre essa possível indireta, porque o vídeo não é sobre teoria da música, é sobre o significado da música em si. Mas aí vocês veem o vídeo e me contam aqui nos comentários o que vocês acham. Aqui em Actually Romantic, a Taylor tá falando sobre uma pessoa que criou uma rivalidade unilateral com ela. Com essa pessoa que tá ali brigando, falando mal dela, fazendo brincadeiras maldosas, fazendo várias coisas a respeito do nome dela, como se essa pessoa odiasse ela, e ela nem fazia a menor ideia de que isso tudo tava acontecendo. E em um momento da música, ali chegando no refrão, ela fala que tudo isso que tá acontecendo, que todo esse circo que essa pessoa tá montando, essa rivalidade unilateral, ela só funciona pra essa pessoa. Que essa obsessão se torna até um pouco fofa. Ela fica observando tudo isso e fala: querida, você tá falando tanto do meu nome que eu acho que você tá apaixonada por mim. E, na verdade, essa rivalidade, ela parece muito mais um tipo de admiração do que necessariamente uma raiva ou realmente uma briga entre elas, porque não aconteceu absolutamente nada. Ouvi dizer que você me chamou de Barbie sem graça quando a cocaína te deixou corajosa. Bateu na mão do meu ex e depois disse que ficava feliz por ele ter me dado um perdido. Escreveu uma música pra mim dizendo que ver meu rosto te deixa enjoada. Algumas pessoas poderiam ficar ofendidas. E ela ainda fala que essa é uma pessoa que, além de ter sido próxima dela, era uma pessoa que brincava e falava com ela como se não tivesse nada acontecendo. Você me acha brega, meu bem? Pare de falar sacanagens comigo. Soa cruel, mas parece que você está flertando comigo. Eu cuido da minha vida. Deus está de testemunha, que eu não provoco. Estou até ficando molhada. Sobre a música, a Taylor Swift falou o seguinte: é uma música sobre uma rivalidade unilateral com você, e você nem sabia que existia. De repente, essa pessoa começa a enxergar, começa a deixar claro que, na verdade, você estava vivendo de graça na cabeça dela e você não fazia ideia. Isso parece como se fosse ressentimento, um problema com você, mas a música transforma isso em algo que você aceita como amor, atenção e afeto. É quase lisonjeiro perceber que alguém fez de você uma parte tão grande da realidade dela, quando você nem pensava nisso. No fim das contas, se você parar pra refletir, é até que bem romântico.
Track número 8, Wish List. Entre o amor e o material, Taylor Swift faz aqui agora a sua lista de desejos, que inclui unicamente o seu homem. Não o seu homem. O homem dela, o Travis Kelce. Aqui em Wishlist, a Taylor Swift começa a música falando sobre como as pessoas, elas têm muitos desejos materiais. Sobre como elas querem um iate, sobre como elas querem uma casa grande, ou como elas querem alcançar uma palma de ouro, um Oscar. E a visão dela sobre essa ambição das pessoas sobre o material é que ela deseja que essas pessoas realmente realizem esses sonhos dela. Porque, embora não seja o sonho dela atualmente, e bom, como ela mesma cantou anteriormente em The Fate of Ophelia, o que você pode dar pra uma pessoa que tem tudo, o que ela tá realmente procurando agora, depois de ter conquistado essa wishlist de bens materiais, é o amorzinho dela, gente. A Taylor de The Prophecy apareceu aqui pra falar mais uma vez que tudo que ela quer é ser amada. É o único desejo dela. Fiz pedidos a todas as estrelas. Por favor, Deus, me traga um melhor amigo que eu ache gostoso. Pensei que tinha acertado 2 vezes, mas não acertei. Você me pegou desprevenida. Espero conseguir o que eu quero, porque eu sei o que eu quero. E aqui na música, ela fala o que é que ela quer. No próprio refrão da música, a Taylor fala que tudo que ela quer agora, além do amado dela, é construir uma família. Ter bebês que vão deixar a cara do marido dela por toda a rua, entendeu? Espalhar o rosto deles por todo lugar, que ela quer construir essa família feliz, que ela quer ter essa pessoa do lado dela. Porque, gente, parando pra pensar, depois de tudo que ela conquistou, eu acho que essa conquista dentro da vida pessoal dela, porque a Taylor já falou várias e várias vezes que ela queria ser noiva, que ela queria se casar, ela finalmente tá realizando isso. Então essa música, ela soa como um caralho, finalmente cheguei aqui, sabe? A minha lista, ela tá finalmente se tornando realidade. Os meus desejos estão se realizando. E sobre a música, a Taylor falou o seguinte: essa é uma música sobre todos os diferentes sonhos que as pessoas têm. A gente vive em um mundo muito visualmente curado, em que você pode ver a vida de todo mundo acontecendo online. As viagens que fazem, as coisas que querem, os itens que desejam comprar, e parece que cada um tem prioridades diferentes. A canção fala justamente sobre explorar todas essas vidas que as pessoas desejam viver e todas as aspirações que elas têm, mas também sobre reconhecer que você é alguém que tem sua própria lista de desejos, e ela não precisa ser igual a de ninguém, e assim como a deles, não precisa ser igual à sua. No fim, você só espera que todo mundo realize os próprios desejos, mas esses aqui são os meus. Inclusive, a Taylor falou em entrevista que também é a música favorita dela, e foi a última música que ela escreveu pro álbum. E estamos chegando em Canceled. Track número 9, Wood. A profecia foi quebrada pela Taylor safada. A gente acabou de falar da Taylor de The Prophecy, que literalmente, né, pedia a Deus pra que quebrasse a profecia, que ela não queria dinheiro, ela não queria material, ela queria viver esse amor. E aqui em Wood, a gente tem uma Taylor falando literalmente sobre essas crenças populares, sobre as superstições que ela achou que precisava quebrar, sabe? Gatos pretos, bater na madeira, todas as superstições que ela acreditou que talvez fossem reais ou que precisavam ser quebradas para que ela fosse feliz. Mas o mais engraçado dessa música aqui, porque a gente não tá falando só sobre superstições, a gente não tá falando só sobre bater na madeira. Ela está falando, a Taylor Swift está falando que o marido dela tem uma varinha mágica de madeira que resolveu todos os problemas dela. E o melhor de tudo dessa música é porque ela cita vários tipos de madeira, robustas, entendeu? Grandes e firmes. Toda aquela reclamação, aquilo de fazer pedidos a uma estrela cadente, nunca me ajudou. Não preciso bater na madeira. Somos você e eu para sempre dançando no escuro. O meu corpo está entendido. Não preciso bater na madeira. Me perdoe. Sou arrogante. Ele me hipnotizou e abriu meus olhos. Sequoia não é difícil de ver. O amor dele foi a chave que abriu as minhas coxas. Mas dentro de toda essa safadeza de Wood, porque Wood é uma música bem pra lá de Trask, aqui a gente vê que a Taylor, ela também observa muito sobre como o amor dela com ele é fácil, sobre como ele mostrou pra ela que as coisas não precisam ser complexas, que ela não precisa ter esse tanto de receio, que ela não precisa ter todos esses medos, que não existem superstições dentro
dentro da relação deles, que as coisas são realmente leves e mágicas, graças à varinha mágica dele. Ô, gente, vocês me desculpam, mas eu não tava preparado pra minha maldição foi quebrada por causa da varinha mágica dele. De fato, eu não tava preparado pra isso. Sobre a música, a Taylor falou o seguinte: a música Wood é uma história de amor que usa como recurso narrativo as superstições, os amuletos da sorte e do azar. Todas essas formas que inventamos para definir o que traz sorte ou azar, como bater na madeira ou cruzar com um gato preto. Esse foi o jeito que eu escolhi para explorar essa canção de amor tão sentimental. A gente sabe o sentimento. A gente entende muito bem Dona Taylor Swift. Track número 10, Cancelled. A advogada Taylor Swift se apresentando para sua amiga cancelada. Aqui na música, que pra mim é a filha de Don't Blame com a Did Something Bad do Reputation, em Cancelled a gente vai ter a Taylor falando sobre aquela amiga dela que tá passando por esse momento muito polêmico da vida, que está sendo cancelada, porém, como que tudo isso faz ela gostar ainda mais dessa pessoa. Há teorias de que essa música aqui é sobre a Blake Lively, né? A Blake Lively tá passando aí por esse processo contra o Justin Baldoni e ela tá sendo muito cancelada, muito criticada, tem gente a favor dela, tem gente que tá contra ela. Blake Lively sempre foi uma pessoa muito polêmica, mas eu acho que faz sentido essa música ser sobre a Blake, porque ao contrário do que as pessoas pensam de que a Taylor ia simplesmente descartar ela por causa do cancelamento, a gente vê aqui que talvez a Taylor entenda tudo que ela tá passando e realmente ela tenha sim uma opinião sobre tudo que aconteceu. Ela começa questionando na música se essa amiga dela que tá sendo cancelada, ela imaginou que as coisas seriam assim, de que as pessoas não tomariam o lado dela, de que as pessoas, na verdade, elas teriam uma opinião muito formada, mesmo sem saber o decorrer das histórias, de como as coisas aconteceriam, porque, bom, foi isso que aconteceu com ela durante a vida toda dela, que realmente prefere os amigos cancelados dela, que ela prefere ficar nesse lado obscuro, porque dentro desse lado obscuro, as pessoas são elas de verdade, as pessoas falam de verdade, as pessoas têm opiniões, ela pode beber uísque com esses amigos e contemplar a amargura da vida, porque hoje as pessoas são muito de aparências, as pessoas não são verdadeiras, é tudo muito programado pra fazer, pra falar, mas nunca pra lidar necessariamente com os próprios problemas. Então talvez ter amigos que foram cancelados seja melhor do que ter amigos que estão vivendo de aparências para não serem cancelados. Gosto muito de como que a letra dessa música soa, porque eu sinto que ela fala diretamente sobre uma coisa que eu sempre falei, desde que internet é internet, eu tô na internet há, tipo assim, desde que eu tenho 12 anos de idade, e eu sempre observei uma única coisa: o cancelamento, ele nunca foi sobre ensinar pra pessoa alguma coisa, é sempre sobre querer cada vez mais apedrejar aquela pessoa. Não importa quantas vezes aquela pessoa peça desculpa, mude de atitudes, ou quanto aquela pessoa amadureça, as pessoas, elas realmente só querem descascar aquela pessoa. E a pessoa que tá do lado dela, ela pode ser amiga dessa pessoa de infância. As pessoas querem que essa pessoa tome um partido e odeie essa pessoa por uma coisa que tá acontecendo na vida pública dela, porque as pessoas não conseguem entender que às vezes uma amizade, uma madrinha de filhos dessa pessoa, uma madrinha de casamento, tenha realmente uma relação que seja de amizade mesmo e que vai muito além de um cancelamento da internet. É fácil te amar quando você é popular. A imagem bate, todo mundo prospera, mas um único deslize e você está fora da lista. Sem noção e gostosa, vamos acabar com ela. Você fez uma piada que só um homem poderia fazer? Você foi arrogante demais pro seu próprio bem? Ou trouxe um violino em miniatura para uma briga de facas? Meu bem, tudo isso acaba essa noite. Por fim, a Taylor fala que entende também a dificuldade que essa amiga tá passando e de como que essas coisas são difíceis, que pra ela foi um pouco ao contrário, porque as pessoas decidiram acreditar nela. E aqui eu vou fazer um paralelo com a vida pessoal da Taylor, vocês podem concordar ou não, mas eu acho que ela tá realmente falando sobre o caso de assédio, que ela teve que denunciar o cara, teve julgamento, ela pediu apenas $1 pra que as pessoas acreditassem nela. E ela teve a sorte de que as pessoas acreditaram. E essa amiga dela que tá sendo cancelada não tá tendo a mesma sorte. Gente, deixando bem claro que isso são teorias e comentários meus, tá? Isso não necessariamente é sobre a música. Sobre a música, a Taylor falou o seguinte: a música Cancelled é sobre ter vivido minhas próprias experiências com julgamentos em massa e estar no centro de vários momentos dramáticos e até escandalosos da minha carreira, quando parecia que todo mundo estava opinando ao mesmo tempo. Passar por isso fez com que eu me movesse pelo mundo de uma forma um pouco diferente. E quando vejo outras pessoas passando por isso,
isso, acabo pensando que elas provavelmente vão sair mais inteligentes dessa experiência. Se conseguirem aguentar firme, podem realmente aprender alguma coisa nesse processo. Eu não sou do tipo que simplesmente descarta alguém só porque os outros decidiram que não gostam dessa pessoa. Eu tomo minhas próprias decisões com base em como ela me trata na minha vida e em suas ações. Essa música fala sobre todos esses temas. Hello, Blake Lively total. Track número 11, Honey. Usando a famigerada forma carinhosa de falar das pessoas, que é honey ou querida, a Taylor Swift, na verdade, aqui fala sobre como que as pessoas a chamaram de honey ou queridinha durante a vida dela de forma ácida e passivo-agressiva. Às vezes em que ela tava dentro do banheiro e alguém falava com ela: ai, queridinha, é que essa saia, ela não tem nada a ver com você. Ou como às vezes que alguém realmente só queria ser escroto com ela e chamava ela de querida. E aqui nessa música, ela tá realmente ensinando pra gente a como ressignificar a forma com que as pessoas tratam a gente e a forma com que a gente lida com esses apelidos que ficam marcados na gente. Porque ela realmente fala aqui sobre como ela teve que aprender a ser chamada de querida de novo pela pessoa com que ela tá, depois de que as pessoas usaram isso pra machucar ela. E ela também fala que faz totalmente a diferença de quando uma pessoa amada te chama de uma forma com que as pessoas te chamavam pra te causar dor. Quando alguém me ligava tarde da noite, estava brincando com a minha cabeça, perguntando: o que você está vestindo? Chapado demais para se lembrar da manhã seguinte. E quando alguém me chamava de adorável, estava encontrando formas de não me elogiar. Mas você diz como se tivesse maravilhado comigo. Você fica até a manhã seguinte. E sobre a música, a Taylor falou o seguinte: Honey é uma música sobre como palavras que já foram usadas para te ferir no passado podem ganhar um novo significado quando vem de alguém que te ama. De um jeito totalmente diferente. Sabe, se a única vez que você foi chamado de querida foi quando alguém disse: esse look não está funcionando pra você, querida. Isso é muito diferente de quando alguém te chama de querida de uma forma doce, sincera e carinhosa. A música fala justamente dessa ideia de curar feridas antigas causadas por certas palavras que agora soam totalmente encantadoras e afetuosas. E eu simplesmente adoro essa canção. Ela é muito animada. Eu não consigo ouvir sem sair pulando. Track número 12, The Life of a Showgirl. Conselho de mãe, a gente também tem pra filha legítima de Taylor Swift, Sabrina Carpenter, aqui no feat, que é a faixa título do álbum The Life of a Showgirl. Aqui na 12ª e última faixa do álbum, a Taylor vai apresentar pra gente a Kitty, ou Kitty, que é essa showgirl muito famosa que ela vai em uma apresentação e fica totalmente encantada em como ela é sincronizada, em como ela não erra nenhum passo, sem contar na elegância e no quanto ela é bonita e adorada pelas pessoas que estão ali na plateia. E estar ali na plateia, observando a Kitty se apresentar, faz com que ela perceba que talvez aquela ali seja a vida que ela quer levar pra ela. Então mais pra frente, depois do fim do show da Kitty, a Taylor fica ali no meio de todos aqueles fãs extremamente animados e obcecados por ela, mas não porque ela era uma fã animada e obcecada, mas porque ela queria chegar na Kitty e perguntar pra ela como que é essa vida. Ela também queria ser uma showgirl. E é então que a gente tem a resposta da Kitty pra Taylor. Ei, obrigada pelo buquê adorável. Você é mais doce que um pêssego, mas você não conhece a vida de uma showgirl, meu bem. E nunca, nunca vai conhecer. Espere, quanto mais você se apresenta, mais você paga. Você é mais delicada que um gatinho. Então, você não conhece a vida de uma showgirl, meu bem. E nunca, nunca vai conhecer. E eu imagino que essa música aqui, ela de fato foi o que deu a ideia pro The Life of a Showgirl, porque eu realmente imagino a Taylor saindo ali da The Eras Tour, finalizando o show, e como ela falou, né, que ela escreveu muitas das músicas na banheira do hotel, depois dos shows, dela realmente refletindo sobre como as pessoas ali na frente dela devem pensar: caralho, como eu quero essa vida, sabe? Como deve ser incrível ser uma popstar e ser adorada, mas que ao mesmo tempo, existe um preço maior pra isso. E que ser uma showgirl, além do glamour, é muito mais trabalhoso do que parece. E é muito legal porque quando a Sabrina começa a cantar, na perspectiva da Kitty, ela tá contando sobre a vida dela. Ela teve muitos problemas com a família dela, ela teve talvez um pai abusivo,
abusivo, ela morou numa casa que tinha uma convivência difícil, e é muito legal porque ela fala que ela só se abriu pra personagem da Taylor, pra essa admiradora, porque ela sentiu que não tinha falsidade. Todas as perguntas e todo o interesse, a vontade dela de ser uma showgirl também, vinha de uma coisa muito do coração. E aí, na ponte da música, a personagem da Taylor, ela fala o que ela aprendeu com a Kitty. Eu peguei suas pérolas de sabedoria, pendurei-as no meu pescoço, eu paguei minhas dívidas com cada hematoma. Eu sabia o que esperar. Você quer patinar no gelo dentro das minhas veias? Eles me arrancaram como cílios postiços e depois me jogaram fora. E todos os rostos nos quartos, nas paredes do salão de dança, são das vadias que torcem pra eu morrer logo. Mas agora, eu sou imortal, bonequinhas. Eu não conseguiria nem se eu tentasse. Então aqui, ela tá realmente falando sobre como que foi a experiência dela sendo uma showgirl, sobre como que as pessoas muitas vezes trataram ela de forma descartável, de forma grosseira, simplesmente empurraram ela pra esse mundo e tentaram tirar as coisas dela, tentaram tirar proveito dela. Ela também fala sobre essas outras showgirls que tentaram derrubar ela. Só que ela construiu um nome tão sólido que ela se tornou imortal. E pra mim, essa música aqui, a personagem Kitty em específico, eu gosto de relacionar ela a Elizabeth Taylor, porque eu sinto que ela se tornou essa lenda, e pela própria segunda faixa do álbum, né, que é Elizabeth Taylor, a gente também entende a complexidade da vida da showgirl Elizabeth Taylor e no quanto a Taylor se vê nela. Então, tanto Kitty, Elizabeth e Taylor podem ser a mesma personagem em perspectivas diferentes. Sobre a música, a Taylor falou o seguinte: a última música do álbum é a faixa título. Ela conta a história de uma showgirl fictícia chamada Kitty e de como a minha personagem na canção vai assistir a sua apresentação e fica completamente inspirada por ela. Mas em vez de responder com facilidade, ele fala a verdade e meio que alerta sobre esse estilo de vida, porque ele é muito mais do que apenas brilho e glamour. Existe muito mais que vem junto com isso. Eu sei que a Taylor compôs a música sozinha e que ela falou que chamou a Sabrina porque ela sentiu que a Sabrina lidava muito bem também com essa vida de showgirl, que ela lida muito bem com a crítica dos outros, que ela tá construindo uma carreira muito sólida, que ela é uma pessoa realmente muito focada nos sonhos dela. Só que eu sinto que aqui também existe uma visão de como a Taylor enxerga a Sabrina, da Sabrina ser essa pessoa que admirava ela, que queria ter essa mesma vida que ela, e que elas tiveram essa conversa de que talvez a Taylor Swift tenha chegado nela e falado: olha, essa vida, ela não é tão fácil quanto parece. Essa é realmente uma vida dura. É isso que você quer pra você? E aí, né, gente? Conclusão dos fatos. Sabrina Carpenter hoje, Taylor Swift hoje. Então, por mais que possa não ser isso, que seja só uma teoria da minha cabeça, eu enxergo essa música dessa forma também. Sobre uma conversa muito profunda que a Taylor teve sobre essa vida de showgirl com a Sabrina Carpenter. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do The Life of a Showgirl. Eu preciso confessar que pra mim já é um dos meus álbuns favoritos da Taylor. Ele é absolutamente incrível. Todas as músicas são ótimas, as letras são muito bonitas. Então já me segue pra não perder nenhuma novidade sobre cultura pop. Não esquece de se inscrever pra me ajudar a crescer aqui no YouTube. E deixe seu like se você também tiver gostado do The Life of a Showgirl.